E aí, só para ressaltar, a gente seguiu aí as orientações, né, do primeiro e-mail que veio. A gente preparou uma apresentação em língua inglesa e a fala vai ser no nosso idioma, no português. Pesquisa nossa conversa, né, sobre a Semana Santa no Brasil e na Itália, né, observando esse espaço sagrado que vem sendo reconfigurado a partir da pandemia. Né? A Semana Santa é um momento central para a Igreja Católica e de grande apelo popular. Né? Muitos católicos que não são tão regulares nas celebrações estão presentes nas celebrações da Semana Santa, que dura aí, como o próprio nome diz, né, toda uma semana. Só que com a pandemia, com a Covid, né, na sua fase um pouco mais aguda, muitas igrejas foram fechadas em todo o mundo, o que levou a igreja para o ambiente digital. Ainda mais levou a igreja para o ambiente digital com a transmissão das missas pelas redes sociais, o que era uma possibilidade, se tornou a única forma de contato aí dos fiéis com o sagrado através, né, do rito mediatizado aí pelas redes sociais. E a nossa pesquisa visa entender, né, num processo inicial, como que isso aconteceu, as estratégias da igreja na projeção dos seus modos de presença nesses novos limites, né, nesses novos territórios no espaço religioso. E aí a gente optou como nosso objeto as transmissões de 6 celebrações, 6 missas de 6 paróquias, sendo 3 do Brasil e 3 na Itália. Todas as celebrações da Semana Santa foram analisadas, cerca de 60 celebrações nós analisamos, para a gente conseguir chegar às primeiras observações sobre o nosso objeto, sobre o nosso corpus. Mas, para falar disso, é preciso entender um valor fundamental da Igreja Católica, que é a presença, a vivência comunitária da fé, que ela constrói toda a sua história baseada nessa presença física. A gente tem ali 2 passagens bíblicas que retratam isso. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. É o Cristo no meio, presencialmente, fisicamente no meio desse povo. Isso sobre o ponto de vista da igreja, um valor que ela constrói. E uma segunda passagem, quando diz que eram assíduos ao ensino dos apóstolos, a união fraterna, a fração do pão e as orações. Todos crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum naquele ambiente ali onde se vive. Entretanto, a gente observa então que essa presença física como uma condição de conjunção, seja do sacerdote com o seu público, com o fiel, do sacerdote com Cristo, né, naquele ambiente ali da igreja. E como uma marca muito forte dessa presença está a transubstanciação, que é um momento dentro do rito católico, quem é católico compreende, mas a gente acha importante esclarecer, né, explicar nesse momento, que durante o rito, através de um discurso, né, ali do sacerdote, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo, através da fé católica e dos dogmas da igreja. E o fiel recebe aquele alimento. E é o momento da comunhão dentro do rito. E é necessária a presença física para receber a hóstia, né, chamada hóstia consagrada. E os católicos, em muitos lugares, foram impedidos de realizar esse ato. Ou seja, o vírus, a Covid, né, estabelece uma situação excepcional e incômoda para a igreja, algo nunca vivido assim de maneira tão intensa e acompanhada por todos, tanto pela igreja quanto pelo fiel, esse contexto de excepcionalidade e de incômodo. Há uma ruptura, a gente entende, numa regularidade, que é o fato do fiel católico ir à missa pelo menos uma vez na semana, especialmente aos domingos, né? Então isso foi rompido, essa regularidade, essa programação deixou de existir por conta do vírus, da Covid.
E aí uma quebra desse preceito católico, que é essa presença, impede essa conjunção. E aí o Papa Francisco diz isso. Celebrar a missa sem povo é um perigo. É verdade que nesse momento é preciso celebrar assim, para sair desse túnel em vista a uma situação que se normalize. Mas essa não é a igreja. A igreja que está sendo vivida em tempos de pandemia é uma igreja em uma situação difícil, né? É uma igreja que está em disjunção com os seus valores colocados. E está lá, portanto, no vírus como um antissujeito, que se opõe a essa conjunção do valor e também da fé comunitária, que acaba influenciando. E aí isso acontece, isso passa a acontecer, né, de maneira mais intensa nas redes sociais. E aí a gente recortou algumas manchetes de publicações mundo afora que deixam claro essa situação. Na parte de cima ali, igrejas desafiam recomendações de suspender missas. Aqui no meio, os bispos italianos contra a decisão do governo, um documento, uma carta, onde os bispos manifestam essa posição. E um arcebispo aqui no Brasil que criticou o fechamento das igrejas enquanto os bares estão abertos. E a fala do Papa com uma imagem bem significativa, bem simbólica, que fala que celebrar a missa sem povo é um perigo. A partir daí, a gente começa a compreender um pouco melhor o nosso objeto, o nosso corpus, que ele parte tanto do discurso dos padres, e aí a gente tem o quê? Um discurso religioso, mas olhando também o outro lado, que é um discurso sanitário, que tem um respaldo jurídico e legal. Então tem esse conflito aí no fazer da fé, no fazer da prática religiosa. Mas a gente, observando as imagens que nós vamos ver daqui a pouquinho, a partir já da próxima tela, a gente percebe um aspecto imagético muito forte da transmissão, extremamente significativo. Os enunciados que estão ali, que foram colocados, trazem muitos elementos de análise e perceber como que a igreja presentifica sua presença nesse momento de crise para a igreja, um momento de ruptura dos seus valores, através dos arranjos plásticos, como as imagens, as vestimentas, os efeitos, o som, o enquadramento das câmeras, tudo isso acaba sendo elementos perceptíveis para o fiel vivenciar e expressar a sua fé e também para a igreja poder se fazer presente nas redes sociais. A gente destaca que é uma pesquisa inicial, fruto apenas de um primeiro olhar, tem muita coisa ainda a ser analisado, mas que nos permite entender a importância da construção sincrética para os efeitos de sentido. Tudo ali é visto e ouvido, que deixam marcas que figurativizam essa presença. E é uma presença em ato, e aí aqui eu destaco, me lembro uma fala da professora, uma citação da professora Ana Cláudia, né, que está aqui com a gente na sala, que ela fala que a plástica sincrética produz experiências sensibilizantes, que são armadas pelo enunciador como uma instância de produção de sentido em ato. A interação está ali, o ato acontece através dessa experiência que é mediatizada, que tem esse processo, mas que ela é vivida, né, de ponto de vista da sensibilidade. Ou seja, há interação nesse momento que acontece ali nas transmissões. E a gente percebe isso também através das processualidades do rito, que há todo um encadeamento isotópico dessas figuras que estão atreladas ao tema da religiosidade e também a outros temas que a gente coloca aqui ao longo da apresentação. Olhando as nossas imagens, a primeira delas a gente percebe que os ritos foram mantidos, mas com alguns gestos próprios, os gestos próprios da Semana Santa, eles sofreram adaptações, porque muitos desses gestos estavam vinculados à presença dos fiéis da igreja. Um deles é o momento do lava-pés, assim como a comunhão e outros momentos, a procissão de ramos, né, onde as pessoas erguem os seus ramos, né, para poder serem abençoados. Então, tudo isso precisou ser adaptado, mas os ritos foram mantidos. E essas adaptações se deram tanto aqui no Brasil quanto na Itália, que foram as paróquias, as celebrações que a gente
analisou, que projetaram essa ausência dos fiéis, né? Figurativizando aí o rito, figurativizando essa presença deles aí. A gente tem um exemplo aqui do Brasil, que é nessa primeira imagem, que o padre lavou os pés dos fiéis de maneira figurativizada quando ele despeja água em uma bacia. E o discurso dele ali explica que ele estava lavando os pés das pessoas que estavam em casa, que estavam em outro lugar, que estavam num outro território, deslocado fisicamente, mas que ele aproximava através daquele ato. E também lavava os pés das pessoas que tinham as suas fotos estampadas naquelas cadeiras que estão ali no fundo, que são pessoas da comunidade, representando toda aquela parcela ali dos fiéis. Na segunda imagem, já da Itália, a gente percebe um padre que rezou diante de uma pintura que retratava Jesus lavando os pés dos seus apóstolos, lavando os pés dos seus discípulos. Na próxima tela, a gente percebe a instalação, a presença do fiel no rito, né? A gente também tem ali, ele é instalado, ele ocupa um lugar naquele território. Ele pode observar de uma maneira mais distante, a gente percebe na imagem de baixo, quando a câmera é colocada no fundo da igreja, que ele tem toda a visão do altar e do acesso até o altar, assim como o fundo também, ali a imagem do Cristo. Ou de mais de perto, né? Nas imagens de cima, a gente vê ele bem próximo ao sacerdote que está deitado, ou seja, numa posição até que, numa situação de presença, ele não estaria naquela posição, porque ele fica um pouco mais afastado nos bancos. Então, as recursividades técnicas permitiram até ele ver coisa que não veria de maneira presencial. E também segue algumas orientações do sacerdote para replicar alguns atos litúrgicos do rito em suas casas, como separar ramos, lavar os pés dos familiares e pendurar uma bandeira branca na porta, simbolizando, né, representando que ele está celebrando também essa Semana Santa. Do ponto de vista tecnológico, a gente tem ali esse conjunto ali de quatro imagens, onde a gente vê esse lugar reconfigurado, presença do fiel na primeira imagem, ali com e um cinegrafista e um tripé, né, que ele acaba, de certa forma, assumindo a posição daqueles que estão em casa, instaurando uma presença na ausência. O formante cromático também bem intenso dos bancos vazios e vermelhos, né, a cor vermelha tem um significado, uma figuratividade muito forte dentro da Igreja Católica, porque é o sangue, é o Cristo, é o crucificado e também é o ressuscitado. Mas aí a gente viu na homilia que é o sangue, que é a dor, que é a tristeza daqueles que foram vítimas da Covid. Também isso esteve muito presente como um tema nas homilias, né? A gente percebe também do ponto de vista cromático, as luzes embaixo nas duas imagens. A primeira imagem inferior, a gente tem uma iluminação azul, na segunda, com o Cristo um pouco mais erguido, a gente já tem uma iluminação verde, então todo um jogo de luzes acontece ali durante a transmissão, trazendo até um aspecto de espetacularização desse rito, para quem acompanha através das redes sociais. Seguindo, a gente instala ali através do eu e um tu, a gente tem ali nessa tela, que é essa proximidade que o sacerdote busca de quem está acompanhando a transmissão, essa relação subjetiva ali do padre. Teve quem fez, a gente trouxe esses exemplos aí, né, tornando um fiel participante, olhando o olho no olho, face a face, se reporta diretamente, né, até com um gesto ali, direto para a câmera, e também teve quem não fez, que o padre olhava para a igreja, olhava para o ambiente, às vezes esquecendo completamente do fiel que estava acompanhando pelas redes sociais, tornando um mero observador. Já nessa instalação do olho no olho, o fiel ele vai para a cena enunciativa, né? O enunciatário ele está ali presente, recebendo tudo aquilo dali que é dito pelo sacerdote.
mas também teve nessas transmissões com um pouco menos de qualidade, de zelo, de cuidado técnico, que a gente está entendendo aqui como efeitos disfóricos, que deixam ali em disjunção com o objeto valor pretendido por pela igreja em si. A gente tem essas imagens aqui que eu destaco, essa imagem escura durante o momento do rito, quando as luzes são apagadas, mas aí para quem está assistindo a transmissão não enxerga mais nada, né? E a imagem até sai do foco, né? Ela, porque não se enxerga mais nada. A lente não é capaz de compreender a imagem que está acontecendo. Nas duas imagens laterais, a gente tem ali o celular virado, quem estava filmando não percebeu, virou a câmera no formato retrato, a imagem ficou invertida, e o outro que a imagem foi feita do fundo da igreja, com várias pilastras, com vários bancos, que também causam um ruído ali nessa compreensão do que vem sendo dito ali durante o rito. E na imagem de baixo, eu separei aqui, nós separamos parte do chat da transmissão do Facebook, onde as pessoas reclamam durante o rito da qualidade de som. O som estava ruim, estava difícil de ouvir, e eles ali acabam reclamando durante o rito. Essa figurativização do excepcional e do desconforto que acaba causando ruídos aí nessa transmissão. Finalizando a nossa primeira intervenção aqui, a gente quer destacar um documento recente publicado pelo Vaticano, cerca de 4 ou 5 meses depois que tudo isso começou, onde traz um olhar da Igreja sobre a pandemia e sobre a vivência da prática da fé nesse período. O título do documento é Voltemos com alegria à Eucaristia. Né? Nesse momento de reabertura de algumas igrejas, a carta destaca o papel fundamental dos meios de comunicação, mas ressalta ali onde está o negrito, que nenhuma transmissão se pode equiparar à participação pessoal ou substituir a presença dos fiéis na igreja do ponto de vista presencial. E aí ele encerra esse trecho trazendo uma citação bíblica, que lembra o momento da transubstanciação. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço neles. Ou seja, traz a necessidade da comunhão, não a comunhão espiritual a partir de uma oração, mas a comunhão física, quando se recebe a hóstia consagrada e se faz alimento para quem está ali celebrando. É uma pesquisa inicial, como a gente ressalta, tudo está em processo, as interações estão acontecendo, a gente tem aí que o vírus está em mutação, em algumas cidades há uma segunda onda, né? As cidades estão impondo novas restrições de circulação, há muitas incertezas, e a nossa pesquisa, eu, Rafael e Arnaldo, a gente continua discutindo, conversando, escrevendo, definindo ainda algumas outras questões, apontando, buscando algumas outras respostas também, por conta dessa mutação do vírus e das decisões e das definições que tudo vai acontecendo, seja do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista religioso da igreja, como a igreja vem enxergando tudo que está acontecendo, buscando essa orientação para os fiéis. São essas as nossas impressões iniciais, minha e de Rafael e Arnaldo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar apresentando aqui nesse congresso a nossa leitura sobre esse fenômeno. Obrigado, Giliar, obrigado também Arnaldo e Rafael. Vamos relacionar